E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes da biologia para concursos e vestibulares, a genética. E eu já aviso, se você acha que genética é complicado, fica até o final desse vídeo que eu vou te provar o contrário. Tá, mas o que é genética, galera? Genética vai ser o estudo da hereditariedade. A genética ela vai explicar por que tu tem a cor do olho do teu pai, mas o formato de nariz da sua mãe, por exemplo. Quando nós falamos de hereditariedade, a gente está falando de uma característica que foi passada de geração em geração. A gente pode levar isso para o mundo animal? Podemos. Mas para que fique mais dinâmica e mais tranquila a aula, a gente sempre vai tratar do assunto como para nossa espécie, seres humanos, certo? Mas sempre lembrando que isso pode ser aplicado nas outras espécies. Só que cada uma tem a sua característica. Mas vamos ficar com seres humanos. Tranquilo? Para a gente começar a falar de genética, eu preciso que vocês saibam o que é um DNA. Eu vou explicar de uma forma bem superficial para que a gente possa dar continuidade à aula. O DNA vai ser uma fita de dupla hélice composto por bases nitrogenadas, guardem esse nome, que vai ser ligada por ponte de hidrogênio, certo? E essa é a aparência de um DNA. O DNA ele é formado por códigos. Se eu vou colocar aqui na tela um código de DNA, que são bases nitrogenadas ordenadas. A gente consegue entender que é um código, certo? Logo, esse é o nosso código genético, onde tem as nossas informações genéticas. Tá, Andressa, mas o que é uma informação genética? São as nossas características, certo? Então, dentro do nosso DNA, a gente tem algumas informações genéticas. Essas informações genéticas, quando elas são traduzidas e elas têm uma informação, uma característica, a gente vai chamar essa parte de gene, tá? O gene é um trechinho do DNA que codifica uma característica. Certinho? Tá me acompanhando? Se até aqui você teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar sobre, certo? Vamos continuar. Bom, o gene ficou tranquilo, né? Então vamos pro alelo? No nosso DNA, a gente vai ter as informações genéticas, correto? O alelo, ele pode ter as variações dessa informação genética, independente da que está sendo traduzida, da que está sendo expressada. Por exemplo, meu pai tem os olhos verdes, minha mãe tem os olhos castanhos. Concordam comigo que as informações genéticas dos dois estarão ali juntos em mim, a partir do momento ali da fecundação, enfim? Só que o alelo, a informação que ela é dominante, vai ser a que vai ser expressa, que no meu caso foi olhos castanhos, certinho? Então, os alelos vão ser as informações que a gente vai ter ali, são as variações de uma informação, de uma característica, que pode ou não ser expressada, ser expressa, certo? Nem todas são expressas. Essa informação ela fica guardada no nosso DNA, e ela pode ser, às vezes ela pode aparecer nos nossos descendentes, mas isso aí é assunto para outra aula. Outro ponto importante na genética vai ser o genótipo e o fenótipo. O genótipo vai ser a combinação dos genes, tá? Das informações. Vai ser aquele conjunto de informações que vai estar ali dentro do nosso DNA. São informações que a gente tem, mas que está ali dentro, certo? Vem de gene, algo que a gente adquiriu dos nossos pais. Agora, o fenótipo vai ser esse gene, o genótipo, mais influência do mundo externo, do externo, do exterior, da natureza. Como assim? A gente nasce com a pele de uma cor. Ao longo do tempo, essa pele ela tem a tendência de pegar sol, né? E aí, na maioria das vezes, e aí acaba mudando essa cor de pele, né? Digamos que eu nasci de pele branca e ao longo do tempo, a pele foi ficando morena, né? E aí, estou pardo. Então, assim, o meu genótipo, cor de pele branca, que foi algo que eu herdei dos meus pais, mas, devido às interferências externas, meu tom de pele ficou pardo, moreno, enfim. Bom, para entender a genética de verdade, a gente precisa voltar lá no século XIX, quando um monge chamado Gregor Mendel resolveu brincar com ervilhas. Mendel, ele estudava as ervilhas, as características das ervilhas, como cor, textura. Ele cruzou as plantas puras para ver como que seria esse resultado.
E quando eu falo sobre plantas puras, eu estou falando de plantas que, quando se cruzam, elas têm descendentes exatamente igual a elas. Por exemplo, se eu junto duas ervilhas de cor verde, a sua descendência vai vir de cor verde também. Isso me mostra que aquela planta ela é pura. Então, sabendo que a gente tinha essas plantas puras, essas sementes puras, né? Gregor Mendel pegou uma ervilha verde pura e uma ervilha amarela pura e cruzou as duas. O resultado desse cruzamento trouxe a primeira geração, que Gregor Mendel chamou de geração F1. O resultado desse cruzamento foram 100% de ervilhas amarelas. Tranquilo. Feito isso, Gregor Mendel pegou essas ervilhas amarelas, que foi o resultado desse primeiro cruzamento, e cruzou elas também, certo? Já o resultado dessa segunda geração foi 3 por 1, como assim? Onde 3 ervilhas nasceram verdes e uma amarela. Então a gente viu que eu cruzei no primeiro ervilhas verdes e amarelas, e o resultado foram só ervilhas de característica amarela. Já nessa segunda, reapareceram as características das ervilhas verdes que estavam lá no primeiro cruzamento. E essa foi a base para Mendel propor as leis da hereditariedade, onde a gente conhece a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores, e a segunda lei de Mendel, que é a lei da distribuição independente. Então, Mendel, sem microscópios, sem tanta tecnologia como a gente tem hoje, ele conseguiu desvendar a genética, as leis da hereditariedade, o que é muito bom. E esse assunto é um assunto que também cai muito em vestibulares, concursos, e é importante que você saiba cada um desses detalhes. Nessa aula, eu trago uma introdução à genética para vocês. Eu abro o caminho da genética para vocês. Mas o meu material, que além de estar na bio, você consegue cada detalhe dessas informações que eu trouxe para vocês de forma mais detalhada. Além do assunto da genética, dessa introdução à genética que cai muito, cai também a primeira e a segunda lei de Mendel. Deixe aqui nos comentários se você quer que eu faça essa aula, que com certeza eu trago para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa introdução à genética tenha ficado bem clarinho na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo a arroba do meu Instagram para que vocês entrem em contato via direct comigo e a gente tire algumas dúvidas. Também vou deixar na descrição do vídeo o link para os meus materiais, onde vocês vão encontrar material tanto para professor como para estudante e concurseiro. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.